Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos continuar nessa série de palavras sobre o batalhar pela fé. E hoje eu gostaria de comentar com vocês algumas formas ou tipos de fé que foram praticados no Novo Testamento. Na realidade, tem algumas citações também do Antigo Testamento. No último vídeo a gente terminou falando sobre uma definição do que é batalhar pela fé. Eu comentei com vocês que batalhar pela fé é lutar para que a vida cristã seja vivida mesmo em oposição a todo ataque do diabo, a toda investida do mundo e a toda resistência da carne. Então, ao ataque do diabo, à oposição dele, a toda investida do mundo e a toda resistência da carne. Comentei com vocês uma citação do Matthew Henry, que diz que aqueles que professam o Evangelho devem viver das verdades do Evangelho, devem se submeter às leis do Evangelho e devem depender das promessas do Evangelho. Muito bem. Comentei sobre esse tipo de fé. E a primeira que nós vamos falar é fé objetiva. O que é a fé objetiva? É a crença naquilo que Deus diz de forma bem objetiva. Ele fala e nós damos crédito por causa do conhecimento que temos dele. Alguns exemplos. Jesus mandou Pedro caminhar sobre as águas e ele foi. O Senhor mandou Moisés abrir o mar e Moisés falou abrindo o mar. Mandou Josué pisar sobre as águas e ele fez isso. Mandou o homem estender a mão ressequida ou ressecada e ele estendeu. Mandou o coxo levantar-se, tomar o leito e andar e ele tomou o leito e andou. A fé objetiva se refere a uma palavra específica sobre um assunto específico. Por exemplo, eu estava dirigindo determinada estrada, aqui perto de Jundiaí, e me propus a ultrapassar um caminhão que estava à minha frente. Quando eu comecei a fazer essa manobra de ultrapassagem, escutei a voz do Espírito Santo dizendo para mim para que eu voltasse. Imediatamente eu voltei, sem hesitar. E quando eu voltei para trás do carro que eu estava seguindo, passou por nós uma carreta muito grande. Se eu descuidasse, se eu hesitasse, um momento sequer, aquela carreta tinha passado por cima de mim, por cima do meu carro. Uma outra vez, Deus me mandou visitar uma pessoa para quem a gente estava pregando e eu demorei um pouco por causa eu estava trabalhando, mas eu fui. E quando cheguei lá, a pessoa me recebeu, me disse que foi Deus que havia me mandado ir, porque ela estava se preparando para cometer o suicídio. Ou seja, são ordens específicas de Deus, são palavras específicas de Deus e que exigem uma obediência clara, também obediência específica. A fé subjetiva, ela é diferente da fé objetiva, porque é o próprio exercício da fé. É quando as verdades ouvidas durante o decorrer dos anos são traduzidas no estilo de vida. Não é baseada numa palavra específica, eu repito, mas é uma crença em algo maior, transcendente, baseado em Deus e na sua palavra. Deus e a sua palavra vai se revelando a nós e isso estabelece em nós uma maneira de ver Deus, ver o mundo de uma maneira que é baseada naquilo que Deus nos mostra, como Deus vê,
nos faz sair daquilo que é o natural e a gente começa a ver as coisas de maneira sobrenatural. E isso cria em nós um hábito, uma forma de andar, uma forma de viver. A gente vai desprezando a antiga maneira de ver e de viver e vai estabelecendo em nós uma nova forma de andar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai neles, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, não é uma coisa específica, mas é uma forma de pensar que a gente vai adquirindo na maneira que conhecemos as Escrituras e conhecemos o nosso Deus. Uma outra fé, ou uma outra forma que a fé aparece nas Escrituras, é uma fé que vai se transformando numa virtude, uma característica de quem aprendeu a confiar no Senhor e aprendeu a obedecer por causa do conhecimento do caráter leal de Deus. Por exemplo, Mateus 24, 45 fala do servo fiel, ou seja, o servo que crê, que confia. Então ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Então a fé aqui, ela passou a ser uma característica da vida da pessoa, passou a fazer parte do seu caráter. Então ele é fiel e prudente. E Mateus 25, 21 diz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então a fé passou a ser parte da vida. A palavra fiel, ela fala de alguém que é comprometido, alguém que é vinculado, alguém que tem fé, alguém que manteve a fé com o qual se comprometeu, alguém digno de confiança, digno de fé. Atos 11, 24 fala de alguém que era assim, ali se refere a Barnabé, diz assim: porque era, então faz parte já do seu caráter, da sua forma de vida. Diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Em Atos 16, 15 fala de Lídia, que diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai, e nos constrangeu isso. Então já era parte da vida dela, já era parte do seu caráter, não uma fidelidade a um fato específico, mas ela pedia que ela fosse analisada para ver se ela era fiel. E a gente sabe a Escritura que a partir dali o Evangelho foi estabelecido na cidade de Filipos. 1 Coríntios 1,9 já não fala de uma pessoa, mas já fala do próprio Deus, que diz que Deus é fiel. Vamos ler o texto, diz: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo, nós estamos vendo aí um Deus que tem fé, um Deus que é fiel, um Deus que se compromete com aquilo que ele fala. Uma outra forma de fé que aparece na Escritura é o dom da fé, que é a capacidade de crer de forma não usual, sem uma preparação anterior, uma capacitação de realizar algo ou crer em algo incomum. É uma manifestação do Espírito Santo visando um fim específico. Por exemplo, mandar um coxo andar. Quem mandou o coxo andar cria que aquela palavra que ele estava liberando tinha o poder para fazer o coxo andar. No caso, não dependia da fé do coxo, dependia do poder da palavra de quem estava falando. Então o Senhor manda o coxo andar, essa palavra entrou na vida do coxo, entrou no corpo dele, curou os tendões, curou os músculos, curou aquele coxo
e ele levantou e andou. Então a palavra, ela se manifestou desse jeito. Então foi o dom da fé que se manifestou. É a capacidade de mandar um cego ver e o cego viu. Era uma atitude de impor as mãos sobre alguém e curar alguém. Isso é o dom da fé. Ela se manifestou, ou ele se manifestou esse dom na vida de Pedro, quando Jesus mandou ele caminhar sobre as águas. Isso contrariava tudo aquilo que Pedro havia aprendido a respeito de águas, ou a respeito da água. Ele era um pescador, conhecia o mar. Não havia uma história parecida com a história dele antes. Não havia um fato de alguém que tivesse caminhado sobre as águas. Ele simplesmente obedeceu a palavra e caminhou sobre as águas. Andar sobre as águas não era uma forma de caminhar, não era uma atitude de alguém, não foi um aprendizado. Pedro não praticou um aprendizado de como andar sobre as águas, foi um fato específico, isolado. Outra coisa que a palavra fala sobre fé é fé como uma atitude de confiança, uma dependência. Fala de um coração descansado na intenção do Pai. Na medida que caminhamos com o nosso Pai, vamos percebendo como Ele é, como Ele nos cerca de carinho e cuidado, e vamos aprendendo a descansar nele. Ele fala e nós cremos. Ele comanda e nós obedecemos de forma confiada e tranquila. Isso se alcança no decorrer do tempo. Mateus capítulo 6, verso 30, fala de homem de pequena fé e fala da confiança que nós precisamos ter no Pai. E ele diz que são os gentios que têm esse tipo de cuidado, mas nós que somos filhos, aprendemos a ver Deus como um Pai carinhoso que sabe das nossas necessidades. Então esse é um tipo de fé que nos leva a mudar a nossa atitude. Em Gálatas 2:20, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, viva pela fé do Filho de Deus que amou a si mesmo e se entregou por mim. Então é uma atitude. A gente vai aprendendo a confiar em Deus. Um outro tipo de fé falada na Escritura fala de uma fé não fingida, ou seja, sem hipocrisia. É uma fé autêntica que faz parte da vida. O que cremos é como nós vivemos. Então eu creio assim, eu vivo dessa forma. Há uma concordância ou uma coerência entre o crer e o viver. Há, nesse caso, pelo menos, uma procura de elevar aquilo que a gente crê, elevar aquilo que a gente vive ao nível da nossa fé, da nossa crença. Então, é a busca de viver uma coerência entre o que cremos e o que vivemos. Isso fala de uma fé não fingida. Eu lembro e gosto muito daquela atitude daquele homem que pediu que Jesus curasse seu filho. E quando Jesus fala para ele, se você crê, ele aparentemente fala uma coisa assim, incoerente. Ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então, queridos, essa fé não fingida é essa busca da gente fazer coincidir aquilo que a gente crê com aquilo que a gente vive. Existe também uma outra possibilidade da nossa fé se enfermar. É aquela fé que foi atacada por pensamentos humanos, por sofismas. A gente podia pensar de novo em Pedro, que quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, daqui a pouco ele percebe o vento ao seu lado, a incapacidade natural do homem andar sobre as águas, e ele afunda. E aí a gente poderia chamar isso de uma fé que se enfermou. A gente tenta confrontar a fé com aquilo que nós sabemos, com nossos raciocínios, isso vai enfermando a fé, vai enfraquecendo a nossa fé. Tito capítulo 2, versículo 2, fala de homens que eram sadios na fé. Sadios na fé, no amor e na constância. Então, se eles precisavam ser sadios na fé, é que havia uma possibilidade
de eles serem enfermos na fé. Mateus 16, 23, tem uma palavra nesse versículo que pode nos ajudar a entender como é que a fé pode se enfermar. Diz que Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Isso aconteceu quando Pedro ele se volta para Jesus, e Jesus está falando que era necessário que ele fosse para Jerusalém, porque lá ele ia ser entregue, ia ser açoitado e por fim ia ser entregue à morte. E aí Pedro se volta para o Senhor e diz: Senhor, tem compaixão de ti, tem compaixão de ti. Não pensa dessa forma, não raciocina dessa forma. E Jesus se volta para ele e diz: olha, falando a Satanás que estava usando a Pedro, arreda de mim, porque não cogito das coisas dos homens. O que é que o homem cogitava? O que é que o homem pensava? Na possibilidade de se livrar da dor, da cruz, do açoite. E isso é característica do ser humano, querer fugir do sofrimento. E aí Jesus fala para ele: você está cogitando a respeito de coisas humanas, de coisas dos homens. Por isso ele fala: arreda de mim. Porque Satanás estava querendo levar Pedro a pensar como um ser humano que não conhecesse o sobrenatural de Deus, a vontade de Deus. Mas em outro texto, no capítulo mesmo 16, no versículo 8, quando eles estavam pensando nas coisas do dia a dia, a respeito do pão, que eles haviam visto a multiplicação e agora estava sem pão, e aí Jesus, olhando, percebendo diz: por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? A palavra discorrer aqui fala de argumento, de raciocínio. É quando se coloca duas razões, uma diferente da outra, uma diante da outra, e se vai argumentando, arrazoando, pensando, deliberando, e Jesus chama isso de uma atitude de falta de fé ou de pequena fé. Isso faz a nossa fé adoecer, quando a gente permite que a mente pretenda entender as coisas espirituais e deliberar segundo essa compreensão natural. Isso leva a fé a enfermar quando a gente começa a basear na lógica humana, nos argumentos naturais, para tentar entender a vida espiritual ou sobrenatural. Isso faz com que a fé se vá enfermando. Uma outra coisa que a Bíblia ela mostra que a gente pode tentar viver a vida espiritual numa fé natural. O que é a fé natural? É uma fé que é baseada nas experiências e nos fatos da vida. Por exemplo, quando a gente paga a passagem de um avião, a gente paga antes, a gente não paga depois. Então, por que a gente paga antes? Porque a gente já tem experiência de que a gente entrou num avião num lugar, saiu no outro lugar, e aí a gente, baseado nessa informação ou nessa experiência, então a gente paga a passagem. É uma fé natural. Porque se a gente não tivesse essa fé natural, a gente falava: não, vocês me levam, eu entro no avião e se eu chegar lá, eu pago a passagem. Então, essa é uma fé baseada em experiências, ou experiências nossas ou de outros. Então, a gente quer andar desse jeito, não é? Na vida espiritual. A gente quer que alguma coisa que já aconteceu com a gente, e aí, porque aconteceu, a gente tem fé nisso, então a gente tenta viver dessa forma. Mas a fé natural não pode ser base para a gente caminhar na vida espiritual. A gente confia em Deus de forma inédita, de forma como ninguém ainda viveu. Então, a nossa fé natural, ela não pode ser essa base. A fé que Deus quer é uma fé nele, sem que ainda alguém haja experimentado. Muito bem, isso é a fé natural. E com ela, nós não podemos viver no sobrenatural.
Nós não podemos basear, então, no que vemos, no que sentimos. A nossa fé tem que ser baseada no que Deus fala, naquilo que Deus mostrou nesse momento, mesmo que nós não tenhamos ainda experimentado alguma coisa parecida. A palavra fala ou mostra para nós também um tipo de fé que eu chamaria de fé salvadora, que é aquela atitude de descansar na obra feita na cruz. Aconteceu na cruz, então eu creio nisso. Eu não estava lá na hora que Jesus morre, eu não estava naquele momento, mas a palavra mostra, a palavra fala que a obra da cruz, ela nos salva. Nós somos salvos por esta fé. Isso é um dom de Deus. É a fé que nos faz depender totalmente no sangue do Cordeiro para andar livre da condenação, vivendo no poder da ressurreição. Então eu creio que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e eu vivo baseado nisso, sabendo em quem temos crido, sem temor, nem vergonha do nosso passado, conscientes que o sangue derramado ele é suficiente e totalmente poderoso para nos deixar completamente limpos diante de sua glória. Isso é uma fé salvadora. Há também uma outra atitude que eu chamaria de fé confortadora. É quando andamos por fé no meio dos irmãos e somos confortados mutuamente. Na caminhada com o Senhor, pela fé que depositamos nele, somos consolados por ele, e isso nos ajuda a consolar nossos irmãos com a mesma consolação que recebemos do nosso Pai. Romanos capítulo 1, versículo 12, fala de Paulo na expectativa de estar na companhia dos irmãos, e dessa forma eles poderiam ser confortados na fé mútua, Paulo confortando aos irmãos em Roma e os irmãos confortando e consolando. A fé também é mostrada na Escritura como um caminho de revelação da justiça de Deus. Justiça e fé trabalham lado a lado, a justiça de Deus e a fé trabalham lado a lado. Ao esquadrinhar as Escrituras e ao experimentar a aplicação em nosso viver, vamos descobrindo a justiça de Deus. Percebemos que sua justiça ela foi manifestada através da misericórdia que ele teve para conosco ao fazer o seu Filho unigênito e inocente se enfermar por nós, como está escrito em Isaías, capítulo 53, verso 10, que diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amados, na medida que a gente vai caminhando com o Senhor Jesus Cristo, a gente vai percebendo o tremendo trabalho que aconteceu na cruz, que aconteceu na sua morte, que aconteceu na sua ressurreição. Jesus Cristo, amados, foi enfermo, foi feito enfermo no nosso lugar. A enfermidade não é alguma coisa somente da carne. A enfermidade é alguma coisa da alma. E Jesus sofreu isso na sua alma por nossa culpa. Isso, amado, é a manifestação da justiça de Deus. Que coisa tremenda, amados, que Jesus fez no nosso lugar. Que coisa maravilhosa o Senhor suportou no nosso lugar. Suportou no seu corpo, mas também suportou na sua alma. Levou os nossos pecados. Isso o fez enfermar no seu corpo e o fez enfermar também na sua alma. Por isso que a palavra nos garante que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Nós fomos sarados não somente no nosso corpo, mas fomos sarados também na nossa alma. O nosso espírito foi vivificado, a nossa alma foi sarada e o nosso corpo foi totalmente curado
pelas enfermidades e pelas pisaduras que Jesus sofreu. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Romanos 3,26, diz que tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificar, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 13,30 diz que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Romanos 4,5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui, amados, não é trabalhar em alguma coisa, mas trabalhar para ser salvo. Isso é impossível. Qualquer esforço que nós fizermos, qualquer tentativa nossa de sermos salvos por o nosso próprio esforço, isso é impossível, mas nós confiamos em Deus por aquilo que o Evangelho vai manifestando e vai revelando a nós, aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que Ele sofreu na cruz. A fé, ela vai nos levando a confiar no nosso Senhor totalmente. Outro texto, outra fé que é revelada, é a fé servidora, ou seja, a fé que nos leva a confiar no Senhor e a entrar no ministério, no serviço, entendendo que o Senhor nos encarregou de servir as pessoas, pregando a sua palavra, cuidando do próximo, guardando o nosso irmão. Mateus capítulo 10, 18, diz, por minha causa sereis levados à presença dos governadores para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, por causa de Jesus, nós somos levados ao serviço. Por causa dele, amados, nós servimos ao Senhor e servimos aos homens. Mateus 24, 45, diz, quem é, pois, o servo fiel, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Quando essa fé entra em nosso coração, quando essa fé toma a nossa vida, nós passamos a servir as pessoas. Muito bem. A próxima fé, amados, fé justificadora, ela ocorre quando fé santificadora, que ocorre quando eu me entrego ao trabalho de transformação produzido pelo Espírito Santo numa atitude de cooperação com Ele, me abrindo e concordando com os processos, aqueles processos que eu compreendo e também os processos que eu não compreendo, crendo com o coração que isso vai me levar a ser semelhante a Ele. Atos 10, 43, diz que dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. É uma fé santificadora. A fé me santifica. A fé me faz santo. Atos 15, 9. E ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, falando dos gentios e dos judeus, purificando-lhes pela fé o coração. Esta é a fé santificadora. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o último texto de Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, e diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, amados, a fé, ela produz em nós justificação, produz em nós luz espiritual,
produz em nós vida espiritual, produz em nós vida eterna e descanso, produz em nós a adoção e também nos leva a acesso a Deus, como está escrito em Romanos 5:2. Eu queria citar um texto de Moulton Milligan, no vocabulário do grego no Novo Testamento, que diz o seguinte: a fé é o título de propriedade das coisas esperadas. A fé, quando ocorre? A fé ocorre quando o Senhor nos dá uma palavra, mostra um aspecto ou um fato da vida espiritual ou sobrenatural, e eu digo que aquilo é verdade, passando a viver segundo a visão ou a palavra recebida, não obstante a realidade natural. Então a fé, ela tem capacidade de me colocar num outro nível, me colocar numa outra esfera com Deus. Que o Senhor nos ajude a andar por fé, que o Senhor nos ajude a batalhar por essa fé, que o Senhor nos ajude a caminhar nesta fé com Ele. Amados, esse é o caminho que Deus tem para nós. Esse é o caminho que Deus tem proposto a nós, um caminho de fé, um caminho de total descanso em Deus. Não passo no escuro, não passo sem saber o que nós estamos fazendo, não. É um passo totalmente confiado em Deus e na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça frutíferos nesse caminho de fé. Amém.